capítulo 19. Vamos ler do 1 ao 10. Lucas, no Novo Testamento, capítulo 19, do 1 ao 10. Leiamos a palavra do Senhor. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Irmãos, vamos orar ao nosso Pai. Pai de amor, queremos agradecer justamente por este seu amor infinito, um amor tão grande que levou o Senhor a fazer o impensável, o inacreditável, quando enviou o seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a este mundo, não somente para entregar sua palavra, mas para sofrer, para ser crucificado em nosso lugar. Obrigado, Pai, por este amor que o Senhor demonstrou, que o Senhor continua demonstrando em nossas vidas hoje. Ajude-nos, Pai, que possamos ter ouvidos para ouvir a sua palavra. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavras bonitas, essas palavras que Jesus disse naquele dia na casa de Zaqueu. Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Quem aqui hoje se considera um discípulo de Cristo? Levanta a sua mão. Praticamente todos, né? E essa palavra discípulo significa o quê? Seguidor, né? Aluno. Então, se nós somos discípulos de Cristo, qual é nosso dever? Fazer o que Cristo fazia. Então, se Ele diz que Ele veio para buscar e salvar os perdidos, nós, como discípulos, precisamos ter a mesma missão, o mesmo propósito. Então, aí eu pergunto, o que é que eu tenho feito para buscar e salvar os perdidos? O que você tem feito para buscar e salvar os perdidos? O que é que esta igreja aqui, na Avenida Nelson Cardoso, número 223, o que é que nós temos feito e que nós estamos fazendo para buscar e salvar os perdidos? Domingo passado nós chegamos aqui e o irmão Sérgio passou para vocês algumas coisas que nós vimos lá em São Paulo, eu, Sérgio, José Marcos
e Laércio, tivemos o privilégio de ir lá. O Encontro Nacional de Obreiros Cristãos foi muito bom. E esse ano falou-se muito sobre história. E eu tive o privilégio de ver mais uma vez a história de um casal, Harvey e Alma Schmidt, que junto com sua filhinha, a Arla, saíram dos Estados Unidos e chegaram no Brasil em 1956. Foram a São Paulo, lá estabeleceram uma congregação no bairro chamado Bela Vista. Entre os irmãos que se converteram nesse local de Bela Vista, tem um irmão chamado Severino de Souza. Esse irmão estava também lá no norte esse ano. Se Deus permitir, agora no mês de maio, ele vai estar aqui, no último domingo de maio, vai estar aqui conosco, também trazendo a palavra de Deus. Eu creio que ninguém vai querer perder. Ele vai falar sobre o tema, o Cristo de ontem, nos dias de hoje. Mas aí esse casal ficou 5 anos em São Paulo e 5 anos mais tarde, em 1961, aquele casal, junto com Severino e mais alguns irmãos, foram ao Porto de Santos para receber o navio que estava chegando, trazendo 13 famílias que também estavam chegando no Brasil para pregar a mensagem da salvação por meio de Jesus. E 3 daqueles 13 também estavam lá no norte esse ano, para pregar sobre o tema tirado de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E para mim, ver a preocupação daqueles irmãos com a salvação das almas perdidas foi um grande incentivo. Falaram sobre o crescimento das igrejas de Cristo no Brasil nesses últimos 50 anos. E não só falaram sobre o passado, mas também lançaram um desafio sobre o que é que nós estamos, o que é que nós vamos fazer hoje para ver a igreja do Senhor crescendo mais e mais. Em 2011, segundo uma pesquisa feita entre os irmãos, hoje há 230 congregações da Igreja de Cristo no Brasil. Algumas maiores, outras até bem pequenininhas. A metade destas se localizam no Nordeste, lá que as igrejas estão crescendo mais. Também tem muitas em São Paulo, que o trabalho começou em São Paulo, mais tarde teve muito trabalho em Minas Gerais. E no nosso estado, Rio de Janeiro, segundo os meus cálculos, não sei se estou errado, mas eu contei 9 congregações aqui no nosso estado. E aí, mais uma vez, vem a pergunta: o que é que eu tenho feito para ver esta congregação aqui crescendo e esta congregação plantando outras congregações no nosso estado? O que você tem feito para ver o reino de Deus crescendo nesse estado, nesse país? O que nossa congregação está fazendo para ver todas as pessoas salvas em Cristo Jesus? E eu sei que nós podemos fazer muito mais. Por que nós podemos fazer muito mais? Porque Deus pode fazer muito mais. Não é verdade? Escrevendo para os irmãos em Filipos, Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso. E Ele é capaz de fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20. Também em Mateus capítulo 13, Jesus, o Filho de Deus, falou sobre o crescimento do reino de Deus com estas palavras: o reino dos céus é como um grão de mostarda, que o homem plantou em seu campo, embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos.
Contou-lhes ainda outra palavra: o reino dos céus é como um fermento, que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Mateus 13, 31 a 33. Então a igreja do Senhor Jesus é o quê? É como um fermento, é como semente. E quando essa semente encontra a terra fértil, o que acontece? Cresce. E cresce muito. Até aqui mesmo, nesse local, temos visto bastante crescimento. Gostaria de perguntar agora, de pedir agora, quem estava aqui 11 anos atrás, quando nós realizamos o primeiro culto aqui atrás? Por favor, fique em pé. Olha quem estava aqui no primeiro dia. Poucos, né? Não, no primeiro dia acho que. Agora, quem estava aqui quando ampliamos o pequeno salão pela primeira vez? Aí tem mais, né? Quem estava aqui quando ampliamos o salão pela segunda vez? Você lembra? Aquela parte lá em cima? E quem chegou aqui e ainda viu a casa na esquina, antes dela ser demolida? A casa que ficava aqui mesmo. Você viu a casa? Mas, né? Olha como a igreja foi crescendo. E pode sentar. E como o Sérgio disse domingo passado, vai chegar o dia em que todos que estão aqui hoje, alguém vai chegar e você vai falar para essa pessoa: eu estava aqui quando estavam construindo essa parte aí. Eu vi quando estavam montando a laje aí fora. A laje o chão do nosso salão agora. E realmente, algumas pessoas até falam, olhando para a nossa obra, que obra grande. Por que uma obra tão grande? Por que uma obra tão grande? Que a igreja precisa crescer e muito, não é? Você acha que 100 pessoas é o bastante para o nosso bairro? Eu não acho. Até nosso salão, que, se Deus quiser, vai comportar mais de 300 pessoas, acho que vai ser um lugar pequeno para o crescimento que precisa haver, não só nesse bairro, mas nossa cidade. Também, a maioria sabe que para tocar esta obra, estamos recebendo doações de fora. Temos recebido donativos de outros irmãos em outros lugares. E até por isso eu acho que existe um conceito errado na cabeça de alguns de que está sendo fácil. Né? Que o dinheiro aparece do nada. Mas não é fácil, porque como eu já expliquei para alguns, tem crianças, né? Contando suas moedinhas, guardando as moedinhas e enviando para a gente aqui. Tem viúvas que pegam dinheiro da sua aposentadoria e enviam para nos ajudar aqui. Eu sei que os irmãos aqui, quando você levanta para colocar a sua oferta, é uma oferta dada com amor. Até o irmão me falou essa semana que precisamos aumentar nossas ofertas, que nossa despesa está quase sendo maior do que nossa entrada. Então vamos dar com muito amor. E graças a Deus a congregação está crescendo. Mas nós podemos e nós precisamos crescer muito, muito mais. Muitas pessoas estão perecendo sem Cristo. Muitas pessoas, até no Rio de Janeiro, nunca ouviram o Evangelho puro e simples de Cristo Jesus. Esse Evangelho que liberta e salva de verdade. E para que este crescimento se torne uma realidade, vai exigir de todos nós um sacrifício. Vai exigir de todos nós um esforço. Nós precisamos fazer o nosso máximo para a honra e a glória de nosso Deus. Eu gostei também lá em Enoque, que não foi um desses que chegou no início, mas o irmão que chegou no Brasil uns 2 ou 3 meses antes da minha chegada, a chegada da Cone. Esse irmão trabalha em Recife. E ele falou para os 300 e tantos irmãos que estavam reunidos lá em São Paulo, que ele, ano passado, pegou a revista Época, a edição de agosto de 2010. Ele deu um artigo muito interessante, que diz, segundo a revista, que muitos brasileiros estão cansados de pastores que usam o Evangelho e o cristianismo para ganhar dinheiro
e para manipular as pessoas. Diz a revista que muitas pessoas estão procurando a ética e a honestidade. O artigo também trouxe uma foto de um grupo de jovens paulistanos que fizeram um protesto dentro da Marcha para Jesus, que é um evento organizado pela Igreja Renascer. Eles estavam vestidos de preto e os jovens estavam carregando uma faixa, e a faixa tinha estes dizeres: voltemos ao Evangelho puro e simples. O show tem que parar. Eu creio, irmãos, que nós temos uma grande oportunidade. Hoje as pessoas estão procurando, estão com sede de encontrar o outro Evangelho, quer dizer, o único Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Muitas pessoas estão cansadas de serem enganadas pelo inimigo e estão com fome da palavra de Deus. De novo eu pergunto: o que você pode fazer? O que você vai fazer? Como você e eu podemos ajudar essas pessoas que tanto precisam da palavra de Cristo? Paulo, escrevendo para o jovem Timóteo, disse em 1 Timóteo capítulo 4, 12, 13 e 16: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura e à exortação e ao ensino. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a você mesmo quanto aos que o ouvem. Creio que essas palavras ditas tanto tempo atrás, Paulo falando para Timóteo, também servem para nós, não servem? O povo carece da palavra do Senhor. Não só eu, mas todos os irmãos no retiro lá em São Paulo ficaram comovidos ouvindo as mensagens desses irmãos antigos. O Norton, o Penice, o Linhoff, o Glover Chip, pessoas que amam o Senhor Jesus e o Evangelho e amam o Brasil e os brasileiros. Atualmente, João Penice, alguns conhecem, ele e sua esposa Catarina moram e trabalham na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. Eles fizeram parte daquele grupo de 13 famílias que estava chegando no navio de Santos em 1961. João hoje tem cerca de 80 anos de idade, porque quando chegou ele já era um pouco mais velho do que os outros do grupo. Mas ele não cansa de trabalhar. E ele, na sua pregação, ele fez esta pergunta: qual é o alvo da igreja do Senhor Jesus? E ele próprio respondeu a sua pergunta: pregar o verdadeiro Evangelho, ser o corpo de Cristo, servindo ao Senhor. Outro irmão Lin Huff, que também fez parte daquele grupo, foi ele, irmão, que agilizou a compra daquele terreno lá, onde fica o acampamento. Muitos homens aqui conhecem, não sei se as irmãs conhecem, o acampamento Monte das Oliveiras, em Bugaçu. Ele contou como eles compraram mais de 20 alqueires, como limparam o terreno, como prepararam o lugar e como iniciaram os acampamentos para os jovens. Ele gostava muito de trabalhar com jovens. E ele agora, com 75 anos de idade, ele continua com amor pelos jovens. E ele transmite muito amor, não só com suas palavras, mas até com seu semblante. E ele nos incentivou a ganhar os jovens através da fé, através da esperança e o amor. E ele disse: os jovens não vão se importar com o quanto de vocês sabem, até de saber o quanto vocês se importam com eles. E quando ele encerrou o seu sermão com estas palavras: sempre adiante, sempre em frente. Você lembra, Sérgio? Quando todo mundo ficou em pé,
aplaudindo, que realmente foi uma coisa que mexeu com nossos corações. Outro irmão que falou, muitos aqui conhecem, o irmão Enio, que mora em Bauru, já esteve conosco várias vezes, em todo ano, se Deus quiser, em setembro, vai estar aqui de novo. Ele nos lembrou que o apóstolo Paulo sempre treinou jovens, como Timóteo, Tito, Lucas. Ele lembrou que em 2 Timóteo 2,2, Paulo disse: estas palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. E aí ele perguntou: quem são seus Timóteos? Quem você vai deixar em seu lugar? Será que estamos preparando pessoas hoje para dar continuidade ao trabalho amanhã? E ele terminou nos incentivando a pensar sobre os pedidos. Todo mundo estava falando sobre a necessidade de alcançar as pessoas. Ele disse: nós temos uma grande visão. E o Brasil é muito grande. O Brasil é enorme. O mundo é muito grande. Mas ele terminou dizendo: mas não tão grande quanto o amor de nosso Deus, o amor de nosso Jesus. Alguns irmãos também vão lembrar de outro irmão que pregou lá, o irmão Norton. Ele esteve aqui uma vez, pregou na casa lá, trouxe um grupo de jovens da Universidade de Harvard, e ele pregou sobre a família, 3 noites, no mês de julho de 2005. Foi muito emocionante quando Norton levantou e falou sobre o primo dele, Dom Vincent, que Dom também estava marcado para fazer parte deste encontro, já tinha comprado a passagem, mas um mês atrás faleceu. O Norton e Dom são primos, mas foram criados na mesma rua, fazendo tudo juntos, é como se fossem irmãos na carne. Né? Foram à faculdade juntos, vieram ao Brasil juntos em 1961, trabalharam juntos. E Norton me disse que, a não sei quando, mas uma certa altura, os dois fizeram tipo um pacto entre eles, que nenhum dos dois iria se aposentar, que iriam trabalhar para Cristo até o último suspiro. E ele ficou emocionado quando foi contar que Dom Vincent estava lá em Oklahoma no domingo de manhã, como hoje. Ele fez a pregação na igreja, mas depois da pregação ele estava muito cansado, achou que estava com uma gripe muito forte. Ele foi para casa, foi para a cama. Os dias foram passando, ele não melhorava, consultou o médico e aí descobriu que estava com câncer. E ele durou apenas 3 semanas e foi para estar com o Senhor. Mas seu último dia na igreja foi sua última pregação na igreja. Eu vejo que poucos irmãos aqui conhecem o irmão Glover Sheep. E eu acho que ele foi o palestrante mais antigo este ano, porque ele chegou mais tarde, chegou em 1967, mas ele chegou com 40 anos de idade, chegou com esposa e 4 filhos, quando veio ao Brasil. Ele foi incansável do trabalho, especialmente trabalhava com publicações. E mesmo você não conhecendo ele, eu creio que alguns aqui já viram essa revista antiga, Volta à Bíblia. Outros conhecem o livro Análise de Doutrinas, que fala sobre as seitas e grupos religiosos. Ele escreveu vários outros livros, inclusive esse Fogo Ardente, falando sobre a mensagem de Deus no coração de pessoas no Antigo Testamento. Mas ele, como os outros, lançou esse desafio, né? O Brasil é grande, há muitos lugares que ainda não ouviram esse Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho a todas as pessoas. E aí vem a pergunta: quem vai levar esse Evangelho à Volta Redonda, Barra Mansa, Campos, Magé e outras cidades do nosso estado?
E quem sabe, será que tem alguém aqui hoje, talvez uma criança, não sei, que vai se preparar para levar a palavra de Jesus a Angola, ou Moçambique? Clover contou também sobre a vida de um homem do passado, Policarpo. Não sei se já ouviram falar do bispo de Esmirna. Viveu um pouco depois da época da Bíblia. Até muitos dizem que ele aprendeu com o apóstolo João. E no ano 155 depois de Cristo, as autoridades pegaram Policarpo e insistiram que para ele conservar a sua vida, ele teria que negar a Jesus e servir ao imperador. Mas Policarpo respondeu com estas palavras: 86 anos são que completo do serviço de Jesus Cristo, e ele nunca me fez mal algum. Como eu poderia negá-lo agora? E o governador ficou insistindo para ele abandonar a Cristo, mas Policarpo disse: não, sou cristão, jamais vou abandonar o Senhor. Então falaram, já que Policarpo mesmo diz que é um cristão, ele será colocado na fogueira, e a sentença pode colocar na estaca e acender a fogueira e foi queimado vivo. Meus irmãos, seguir a Cristo custa caro. Sempre foi assim e sempre será assim. Mas nos custa menos do que custou a Cristo. Cristo pagou muito mais do que nós temos que pagar. O que é que eu e você vamos fazer? O que é que eu e você estamos fazendo em prol de Cristo, em prol dos perdidos? Amados, vamos seguir o exemplo de Isaías. Lembra de Isaías, lá no capítulo 6 de Isaías? Quando o Senhor conclamou: quem enviarei? Quem irá por nós? O Isaías que disse: eis-me aqui, envia a mim. Clover também contou sobre o missionário que foi para um lugar para pregar a palavra, um lugar onde não conheciam o nome de Jesus. Após a sua pregação, ele disse que um ouvinte disse o seguinte: se o que você pregou para a gente agora for verdadeiro, só pergunto, por que você demorou tanto para chegar aqui? Alguns hoje até perguntam: como ficará para aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Um índio lá na Amazônia, uma pessoa na China que nunca ouviu falar de Jesus, como ficará no dia final para aquela pessoa? Mas eu acho mais importante perguntar: como será para pessoas como nós, que conhecemos o Evangelho, temos em nossas mãos a palavra que salva, e não transmitimos esta palavra àqueles que precisam? Irmãos, a seara é grande, as almas precisam de Cristo. O que vamos fazer? Vamos ficar em pé, irmãos? Número 328. 328, logo após esse canto, vamos participar da ceia do Senhor. 328. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, como mestre seguir no caminho dos céus. Com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No amor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, por
nos dá, no amor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus, na mansão dos fiéis o descanso será, por Jesus salvação, pela graça